Sábado a todos. Quem está feliz aí? E quem não está também, né? Porque a gente veio aqui para encontrar felicidade, para encontrar com Cristo. Feche seus olhos aí, vamos orar, para a gente abrir a palavra de Deus nessa manhã. Senhor Deus, eterno Pai que está no céu, que nós possamos sempre cantar, Senhor, com a nossa alma, as grandezas e as belezas, as maravilhas, Senhor, da Tua criação. Tudo aquilo que Tu tens feito por nós, Senhor, que nós possamos sempre cantar, sempre possamos louvar e agradecer por todas as bênçãos. Se tem alguma coisa, Senhor, que tem nos incomodado e nos incomodou até esse momento, que o Senhor possa, com o Espírito Santo, tocar o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos nos acalmar nesse instante, para que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Vem falar ao nosso coração, ao nosso ouvido nessa manhã, o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Irmãos, algum tempo atrás, eu preguei aqui sobre gerações, né? Gerações mais velhas, gerações mais novas. E hoje a gente vai focar na geração mais nova. E a gente vai exaltar a geração mais velha. E por um detalhe específico muito importante, tá? Mas, como vocês podem ver ali no telão, nosso telão novo, né? Chique. O tema do nosso sermão de hoje é a geração superficial. E eu queria começar com uma pessoa que não era nada superficial. Pode passar aí, amigão. Pode passar. Amém ou não amém? Muito bem. Você já ouviu falar de Marco Aurélio? O Marco Aurélio é um imperador romano e ele tem um detalhe quando ele começa a escrever o livro dele, um livro que não era para ser um livro, era só para ser um diário de anotações próprias, para ele se lembrar de coisas que ele gostaria de se lembrar durante sua vida. E no começo do livro tem um detalhe muito importante, ele começa a pontuar as suas referências. Com meu avô eu aprendi isso, com a minha avó eu aprendi isso. Esse é o começo do livro dele, tá? Ele começa a se lembrar das coisas que ele aprendeu e com quem ele aprendeu para ele chegar a ser um grande líder, uma grande pessoa na história. E aí ele começa a pontuar, com meu pai eu aprendi isso, com a minha mãe a religião, com meu avô, com meu tio, com meu professor de gramática eu aprendi o valor das palavras, com o professor de matemática, e ele vai pontuando. Esse é o começo do livro. Era uma pessoa cheia de boas referências e ele tinha ciência das suas boas referências. Então, se você tiver dúvida de quem é Marco Aurélio, quem foi, né? Dá uma pesquisada aí na internet para você ver como ele foi um exemplo de líder. Uma pessoa, um exemplo a ser seguido. E foi muito bem sucedido naquilo que ele fez. E o começo da sua filosofia de vida começa por pontuar as suas referências. E qual que é o valor da gente ter boas referências, né? Da gente saber o que a gente herdou do nosso pai, o que a gente herdou da nossa mãe, e o quanto isso é fundamental para a gente moldar o nosso caráter. Tudo que a gente é hoje, as nossas ideias, as nossas convicções, o nosso jeito de ser, a gente aprendeu com alguém, né? O ser humano tem essa capacidade de imitar coisas, né? As crianças imitam os adultos e a gente também vai imitando pessoas ao longo da nossa vida. Mas tem um detalhe na Bíblia, que um acontecimento na história muito considerável, que a gente vai abrir agora, a gente vai ver lá em... Pode passar aí, amigão? O primeiro texto dessa manhã. Então, vamos lembrar, Marco Aurélio, muitas referências boas. Quem ele era o resultado das suas referências. Pai, mãe, avô, tio, tia, professores. Então vamos abrir nossa Bíblia aí no livro de Josué 24, 31. Quem está com a Bíblia aí? Vamos abrir juntos, Josué 24, 31. E quem achar, diz amém. Muito bem. Josué 24, 31. Vamos ler juntos? Diz o seguinte: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Agora a gente vai dar um pulo lá para Juízes. Pode passar aí. Juízes, capítulo 2, de versículo de 8 a 11. Diz o seguinte:
Quem achou diz amém? Muito bem. Juízes diz o seguinte: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 112 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança, em Tinat-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, até aí, ó. Então, um detalhe importante. A gente começou falando de Marco Aurélio, né? Das suas referências. E a Bíblia fala de uma geração que veio após uma antiga ter falecido. Mas há um detalhe interessante. Essa geração não conhecia o Senhor. Não conheceu o Senhor. Era uma geração diferente de Marco Aurélio. Uma geração sem referência nenhuma. E o pior, sem referências espirituais. Era uma geração que nasceu, toda uma geração, né? Uma geração de pessoas que não conheceu as obras do Senhor. E qual que foi o resultado? A gente pode ver aí no versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Qual que é a importância de você ter boas referências? Um detalhe importante, né? A gente, todo mundo sabe aqui, viu no grupo da igreja, que a gente está de luto, né? A família dessa igreja está de luto. Toda a família adventista dessa igreja está de luto, né? Porque se foi uma pessoa descansou. E agora a Bíblia está falando de toda uma geração de pessoas, de boas pessoas, de servos de Deus que descansaram. E agora nasce uma nova geração sem referencial religioso, sem identidade religiosa, sem ponto de partida, sem espelho, uma geração que não conheceu o Senhor. E qual que é o impacto disso dentro desse contexto? A tendência, a decadência, a nossa tendência natural é a decadência, né? Decadência moral, espiritual. Foi exatamente o que aconteceu com essa geração. Pode passar, amigão. Muito bem. Então, a gente pode ver aí que hoje a gente vive num contexto de conflitos entre gerações. Foi isso que eu falei há algum tempo atrás, quando a gente falou sobre as gerações, né? Gerações mais velhas, gerações mais novas, gerações mais conservadoras, gerações mais liberais. Mas aqui a gente vive num contexto de conflito, porque é difícil coordenar várias gerações. Pode passar, amigão. E é exatamente isso que o livro Conflito de Gerações vai falar para a gente. Que é difícil coordenar e gerir, né? Uma camada de 4 gerações diferentes. 4 gerações diferentes. Pessoas da década de 80, pessoas da década de 70, pessoas de 2000, né? Pessoas que nasceram no ano 2000. É difícil de coordenar, é difícil de gerir, porque são gerações de conflitos, tá? E o livro, o que a internet está fazendo com o nosso cérebro, ele fala o seguinte: essa geração atual, ela está se tornando a cada dia superficial. Ela está perdendo o seu referencial. Ela é uma geração que flutua, né? Uma geração sem raiz. É uma geração que desliza, né? Pela história. Ela não tem base, não tem raiz, não tem referencial. Mais ou menos como essa geração que nasceu depois da geração de Josué, tá? Uma geração sem líderes para se espelhar, sem referência alguma, tá? Então, pode passar. No livro Conflito de Gerações, a gente vai tentar entender um pouco mais dessas gerações. Pode passar, amigão? Pode passar. Então, os especialistas dividem as gerações em 4 categorias, tá? Pessoas que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial e assim por diante até os dias de hoje. Tem alguns detalhes que a gente vai passar que a gente não vai olhar, mas a gente vai ver bem rapidamente. Essa geração que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, eles eram otimistas, leais, respeitosos, têm dificuldade de lidar com conflitos. Eles eram totalmente céticos com relação a ideologias, porque acabou de ter uma guerra, tá? Então não dá certo. A gente tem que ver a nossa vida, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter a nossa família, tá? É uma geração que cresceu com descobertas do telefone e do fax. Essa era a tecnologia da época, tá? Que foi se desenvolvendo ao longo dos anos. E é uma geração extremamente... tem dificuldade de pensar fora da caixa, né? Tem dificuldade de pensar em novidades, tá?
Pode passar, vamos ver a próxima geração, que é a geração X, de 65 a 80. Foi uma geração que cresceu em meio a crises econômicas. Tá? Crise econômica nos Estados Unidos, começo do ceticismo, né? Eles vão perdendo aquela ligação com a religião. É aqui que começa a perder a ligação com a religião. Se tornam muito autoconfiantes. Tá? Depois daquela geração da Segunda Guerra, o mundo foi se desenvolvendo. Então, as pessoas foram aprendendo novas profissões, foram se tornando mais confiantes porque elas foram vendo que era possível aprender novas formas de viver, novas formas de trabalhar. Tá? E eles eram, e ainda são, extremamente influenciados pelo rádio e pela televisão. Tá? Então, elas se deixam influenciar pelo rádio e televisão. Tem equilíbrio profissional, né, e emocional. Essa é uma geração equilibrada emocionalmente, diferente da atual, que a gente vai ver mais para frente. Pode passar. A geração Y, que é de 81 a 97, é a geração do 11 de setembro. Né? Foi a geração que assistiu na televisão o 11 de setembro, um evento que assustou toda a humanidade, comoveu toda a humanidade. As pessoas viram isso acontecer. Então, são extremamente superprotetores. Né? Por quê? Porque como eles viram os conflitos, eles viram como a gente é inseguro na Terra, qual que é a tendência deles? Trazer os filhos para debaixo da asa, protegê-los de qualquer conflito. Tá? Então, internet, né? Várias mudanças, expectativas, são extremamente consumistas, né? Porque começa a melhorar a condição de vida, começa a melhorar salário, né? Novas profissões vão se desenvolvendo, mas também é marcada pela falta de experiência. Por quê? Na anterior, eles saíram do mercado de trabalho convencional, descobriram novas experiências, novas oportunidades. Então, se adaptaram um pouquinho, só que quando chega nessa geração, tem muito mais atividade do que naquela época e as pessoas têm dificuldade de aprender novos cargos, novas funções. Pode passar. E a geração de hoje, né? O que marca a geração atual? Vamos lá. Atentados escolares é uma geração que cresce, né? Vendo atentados escolares, tiroteios nas escolas, né? São extremamente imediatistas. Tá? É a geração que fica batendo o pé, né? Agoniada demais, quer logo fazer as coisas, quer resolver. São pessoas que se desenvolveram junto com as redes sociais. Né? Eles não conseguem pensar a vida fora da rede social. Aliás, a rede social é uma extensão da vida pessoal da pessoa. Tá? São extremamente sem contato nenhum com hierarquias. Eles não consideram hierarquias, eles não gostam de considerar hierarquias. Então, por causa disso, quando a gente viu aqueles lá da Segunda Guerra, né, extremamente respeitosos, esses daqui começam a ter problemas com relação a respeitar os mais velhos. Tá? São ansiosos. Isso é uma marca fundamental dessa geração. Tá? Tudo se desenvolveu, tudo agora é entregue nas mãos dessa geração. É tanta informação que eles não conseguem administrar. Então, por isso a ansiedade. Né? Então, é muito comum crise de ansiedade, crise de pânico e etc. Então, como é muita informação, a concentração é mais difícil. Tá? Então, muita informação demais, tá? Informação demais, ela gera pobreza de atenção. Então, eles não conseguem se concentrar. Tá? Como tem muita coisa acumulada, muita escolha, muita oportunidade, eles têm dificuldade de se concentrar. E são extremamente influenciados por ídolos. Tá? Então, eles são apegados a figuras públicas, bandas, pessoas mais jovens, etc. Essas pessoas ditam tendências essa geração acaba sendo influenciada por essas pessoas. Tá? Então, eu queria pontuar uma coisa aqui com vocês. Por conta de cada ambiente em que cada geração se desenvolveu, todo mundo tem... Aliás, a gente tem essa dificuldade de interagir entre gerações. Por exemplo, uma geração de hoje, ela não entende medidas de segurança mais rígidas. Por quê? Elas não passaram pelo 11 de setembro. Tá? O 11 de setembro ele causa um trauma na humanidade. Então, medidas de segurança mais rígidas. Tá? Então, cada geração tem uma forma de lidar com os eventos da história. E isso gera práticas, tá? E às vezes gerações mais novas não conseguem compreender medidas das gerações mais antigas. Pode passar. Eu queria que a gente lesse juntos esse texto do livro sobre conflitos. Por que elas brigam tanto entre si? As gerações não se entendem de forma alguma. Uma pensa da outra, uma se sente melhor
do que a outra, tá? Então, olha só, vamos ler juntos o texto. Diz o seguinte: os baby boomers, que são os que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, eles acham que os millennials não sabem tudo, tá? Essa geração mais nova não sabe tudo, é a antiga que sabe. Os millennials supõem que os baby boomers não têm novas ideias. Os membros da geração X não têm dúvida de que ninguém trabalha com tanto afinco quanto eles e que eles são os melhores líderes de qualquer geração. Os velhos desprezam os jovens por não terem experiência, enquanto os jovens desdenham dos velhos por estarem obsoletos. Então, uma geração sem referência é uma geração que se considera ideal, tá? É uma geração que se acha mais importante do que as outras, tá? Só que todas elas, como vocês viram, têm problemas. Tem problemas emocionais, problemas de trabalho, problemas de entendimento, dificuldades pessoais, tá? Então, qual que é o problema dos conflitos de gerações hoje? Por que essa juventude está sem referencial na geração antecessora? Porque eles consideram que são melhores em tudo, tá? Então, eles desprezam muito o conselho das gerações antepassadas, tá? Pode passar aí, amigão. Então, vamos ver agora algumas, né? Tem muitas diferenças, mas eu quero pontuar só algumas. Eu tirei algumas para a gente analisar. Pode passar. Um lado dessas gerações, vamos dividir agora em dois, mas um lado dessas gerações, as mais novas, geralmente, mudam constantemente. Enquanto que a geração mais velha tem dificuldade com mudanças. Então, qual que é o resultado disso? Conflito, né? Conflito. Só que a diferença dessa geração mais nova, que muda tanto, tem o seu lado positivo e negativo, tá? Ela lida super bem com inovações, né? Novas tecnologias, tá? Tecnologia de áudio, vídeo, promoção, redes sociais, né? É a geração que vai promover a igreja. É a geração que tem um contato mais próximo com tecnologia. A geração mais antiga, por sua vez, tem dificuldade em entender e em processar todas essas informações e essas mudanças da atual geração, tá? Pode passar. Um lado dessas gerações é prudente demais, enquanto que o outro lado é prudente de menos, tá? Então, qual que é o impacto disso? Os dois têm impactos positivos e negativos também, tá? Porque a prudência, é muito bom ser prudente, mas ela não pode te levar para dentro de uma caverna, tá? Então, tem que ser prudente? Sim, né? E a gente aprende isso com os nossos pais. Mas também a gente não pode ficar dentro de uma caverna e tentar se esconder do mundo. Por outro lado, prudência de menos é uma exposição maior aos perigos, tá? Significa que você analisa menos os perigos, que você se joga de peito aberto nas novas experiências e, por conta disso, corre um sério risco de sofrer demais, né? Quando a gente erra, a gente sofre demais, porque a gente não queria ter errado. Pode passar. Outra. Um lado dessa geração é considerada como mente aberta e a outra como mente fechada, tá? Tem um escritor americano que diz o seguinte: é muito bom ter a mente aberta, mas não ao ponto do cérebro cair para fora, né? É muito bom a gente ter a mente aberta. Significa que a gente está aberto para aprender coisas novas. Mas não ao ponto da gente deixar a nossa cabeça aberta para qualquer coisa, para qualquer filosofia, qualquer ideia. Por outro lado, ter a mente fechada significa regressão. Significa não seguir para frente, não caminhar em frente, não aprender coisas novas. Significa se manter parado, estático. Tá? E não é isso que a gente quer. Pode passar. Agora, ética e moral. Aqui a gente tem que dar um passo para trás, tá? Porque todos os estudos sobre gerações, todos, sem exceção, apontam que a geração mais ética e mais moral não é a nossa geração, não é essa geração de hoje. Aqui eles não têm dúvidas nenhuma. A geração mais antiga tem muito a nos ensinar. Tem muito a nos ensinar nesse ponto. A geração mais ética, mais moral, no trabalho, na família, tá? Do que essa geração. Essa geração não, uma geração que não perde oportunidades, tá? Oportunidade se oferece, eles aproveitam, tá? Então a gente tem muito que aprender em relação à ética e moral com os nossos avós, com os nossos pais. Pode passar, amigão. Pode passar? Muito bem. Agora, é difícil lidar com gerações, são muitos conflitos, muitas cabeças que pensam diferentes. Mas
o ponto forte da gente lidar com várias gerações, como, por exemplo, aqui na igreja, a gente tem um retrato bem diversificado, né? A gente tem uma diversidade de idade aqui muito boa. Mas o ponto forte é que a gente não cria um pensamento rígido, tá? A gente não tem um pensamento de grupo no sentido de não estar aberto, né? No sentido da gente só pensar de uma forma rígida e não estar aberto para mudanças. Se a gente pensasse assim, hoje a gente não teria igreja como a gente tem. Hoje a gente não estaria transmitindo pela internet os cultos, né? Hoje a gente não teria o ar-condicionado aqui na igreja. A gente teria ventilador, por exemplo, né? Por quê? Porque são várias visões de mundo e cada uma agrega de acordo com a sua experiência. Então isso daqui a gente tem que valorizar. O fato da gente ter diversidade de idade é muito positivo para a igreja. Porque a gente não se mantém rígido com o pensamento de grupo. Isso é muito difícil. É muito difícil de quebrar essa barreira quando ela acontece, tá? Então, os adultos têm muito que aprender com os jovens e os jovens muito com os adultos. Pode passar, amigão? Agora a gente vai ver o seguinte. Para marcar essa discussão, a gente precisa entender quais são as marcas que a gente quer analisar nesse culto finais. Qual que é a marca da geração atual? Passa aí, vamos ver. Pode passar. Quais são as marcas dessa geração? Vamos ver juntos agora as marcas dessa geração. Pode passar. A possibilidade da decadência intelectual é inerente à maleabilidade do nosso cérebro. O autor desse livro diz para a gente o seguinte: essa geração que cresceu com a internet, a tendência dela é se perder intelectualmente. A tendência dela é o cérebro diminuir, involuir e não evoluir. Por quê? Faz menos conexões neurais do que as outras gerações. Vou te dar um exemplo. Levanta a mão aí se você considerar que a resposta é verdadeira. Quantos aqui estudaram na época da tabuada? Levantem a mão. Muito bem. Vocês já fizeram um teste de colocar alguém da outra geração e perguntar a tabuada para ver se elas respondem melhor ou pior do que vocês? Já? Qual que foi o resultado? Quem venceu? A geração mais antiga ou a mais nova? Ó, ele está dizendo que essa geração, o cérebro delas, o cérebro dessa nova geração, a neuroplasticidade delas se acostumou e se adaptou com esse mundo de informação a todo tempo. Então a análise delas é rápida, mas não é rápida no sentido assertivo. É rápido, chegou a mensagem, eu já captei, já estou fazendo. Ela não consegue processar. Então, por conta disso, eles estão mais comportamentais do que analíticos. Por outro lado, aquela geração é mais analítica do que comportamental. Eles precisam de mais informações. Peraí, vamos analisar. Você quer... Vamos colocar uma situação bem prática. Você quer chegar mais cedo, mais tarde em casa. Vamos analisar quais os perigos, o que acontece, como é que está a cidade, como é que está a segurança da cidade, que horário que você quer chegar, eu vou te buscar onde você vai, eu vou te deixar onde você vai. Então, é uma geração que analisa muito mais. Essa geração atual, não. Eu quero chegar mais tarde em casa. Por quê? Porque eu quero. Entendeu? Então, não, é menos analítica, né? É mais comportamental. Então, o autor desse livro, ele diz que essa geração da internet é muito mais imediatista do que a outra. Tem dificuldade de raciocinar. E a gente consegue ver isso nas provas. O que aconteceu no ambiente educacional nos últimos anos não é que, vamos tirar a tabuada, vamos tirar o livro como é que fala? Do abecedário, vamos deixar de lado. Vamos criar agora outros meios, outras formas, disciplinas sociais e menos técnicas. Lógico, é muito mais fácil você passar em disciplinas mais sociais do que técnicas, porque você tem que saber a tabuada para você ser técnico, você entender matemática, você tem que saber a tabuada. Não tem outro caminho, né? Tem formas diferentes de aprender, mas você tem que saber que 1 mais 1 é 2. Não tem como você quebrar isso, tá? Esse é um ponto. Então, essa geração na internet se habituou a não pensar de forma profunda, né? Se habituou. É como a timeline do Facebook. Essa é a vida. Essa é a vida. Então, ela vai passando. Passa alguma coisa engraçada, você ri. Passa alguma coisa triste, você fica triste. E vai passando. Você não para analisar. Tem dificuldade de fazer análise. Pode passar. Essa é uma marca dessa geração. Vamos ver outra. Pode passar, amigão. Muito bem. Ainda sobre
sobre essa parte do livro. Quando você começa a pensar dessa forma superficial, a interpretar a vida de forma superficial, você passa isso para frente. Você passa isso para frente. Então, maus comportamentos adquiridos são passados para frente. Se essa geração na internet tem dificuldade com pensamento profundo, e a gente ainda não falou de espiritualidade, mas apenas de raciocínio, imagina as próximas gerações. Porque essa geração que vai crescer vai aprender com a atual. Tá? Não vai aprender com vocês que têm 40, 50 anos. Infelizmente, né? Não vai aprender com vocês, vai aprender com a geração atual. Essa geração atual é o laboratório da próxima. Tá? Então, maus comportamentos são passados também. Isso é captado neurologicamente. Pode passar, amigão? Outra importante marca dessa atual geração, como eu falei, é esse raciocínio fraco. Né? Essa falta de capacidade de fazer organizações mentais, entender argumentos. Tá? E Ellen White, meio que prevendo isso, ela diz o seguinte no livro Educação: quando o estudante sacrifica a capacidade de raciocinar e julgar por si mesmo, torna-se incapaz de discernir entre verdade e erro e facilmente se torna presa do engano. Tá? Por que é mais fácil chegar no coração e na alma do jovem hoje do que naquela época? Por causa disso, ele não raciocina por ele mesmo. Ou ele relega a sua opinião a uma figura pública, a um ídolo. O meu ídolo pensa desse jeito, eu vou pensar igual a ele. Da internet, sei lá, de uma banda, enfim, de qualquer ídolo dessa geração. Ele pensa desse jeito, se comporta dessa maneira, eu vou imitá-lo, vou seguir, sem pensar em nenhuma consequência ou no que isso influencia. Tá? Então, esse pensamento superficial é uma marca dessa geração. Pode passar. Outra, foi feita uma pesquisa em 2019 pelo Instituto Barna, com várias perguntas. E uma das perguntas que mais chamou a atenção, desses questionamentos que mais chamou a atenção, foi que 83% das pessoas que responderam a essa pesquisa disseram que, em 2019, o problema da igreja é que as pessoas não conseguiam identificar líderes. E aí que eu quero voltar ao que eu falei naquela hora, né? Uma pessoa que se foi, logo uma geração inteira se vai. Uma geração inteira de líderes, de membros dessa igreja, se vai descansar. E a gente vai ficar perdido, sem referencial. A gente está perdendo uma geração de líderes. A gente vai ficar sem referência de líder. Exemplos. Faço uma pergunta para você mesmo agora. Se a gente encontra no nosso meio pessoas com uma paixão paroquial mais ou menos parecido como é o João Carlos e o irmão Benedito, a gente consegue enxergar na nova geração? Pessoas com o mesmo apego paroquial. Estou falando aqui, a casa de Deus. Será que a gente consegue enxergar nessa geração da igreja? É difícil. Muito difícil. Então, a gente está perdendo. Os líderes vão embora. Tem uma hora que eles vão cansar e tem uma hora que eles vão parar por motivo fisiológico. Né? Eles vão descansar no Senhor. É o ciclo da vida. Uma hora eles vão parar, uma hora eles vão descansar. E quem vai ficar é a gente. E a outra geração que vem depois da gente. Então, a resposta para essa pesquisa, né? A gente está sem líder. Os líderes vão morrer um dia e a gente vai ficar sem referencial de liderança. Então, existe uma crise de liderança. Tá? Você pode ver quem que é o foco dessa geração. Vamos lá, vamos citar alguns nomes para ficar bem claro. Né? Vocês já ouviram falar de Isadora Pompeu, Priscila Alcântara? Já ouviram falar de algumas bandas como Oficina G3? Esse é o perfil de liderança que a atual geração se espelha, consegue se ver, consegue se enxergar. Então, a situação é bem mais difícil do que parece. Né? É bem mais dramática do que parece. Né? Pode passar, amigão. Então, temos uma crise de liderança. Outra característica dessa geração. A cada 30 anos, desponta no mundo uma nova geração. Pessoas que não sabem nada e agora devoram os resultados do saber humano acumulado durante milênios. Pode passar. De modo sumário, apressado, e depois querem ser mais espertos do que todo o passado e
É com esse objetivo que tal geração frequenta a universidade e se aferra aos livros. Pode passar. Sempre aos mais recentes, os de sua época, os próprios para a sua idade. Só o que é breve e novo. Assim como é nova a geração que logo passa a emitir os seus juízos. A cada 30 anos. Na época do Schopenhauer, esse intervalo era de 30 anos. Hoje as mudanças de geração são muito mais rápidas, tá? Diminuiu e muito, tá? Menos de 10 anos, menos de 5 anos. Então, esse é o retrato da atual geração. Uma geração superficial, imediatista, pouco preocupada com a geração que veio antes. Uma geração que quer mudar o mundo. Realmente, é a geração que quer mudar o mundo. Mas é uma geração que não consegue entender argumentos, que não consegue conversar, que não consegue olhar para a espiritualidade da igreja. Pode passar, amigão. Quais as marcas daquela geração? A gente já viu que o retrato da atual geração é bem dramático, é bem drástico, tá? Ou a gente faz alguma coisa para mudar isso, ou o resultado é inevitável, tá? Qual que é a marca daquela geração? E agora eu quero falar para vocês aqui da igreja que representam essa geração. Pode passar, amigão. Hebreus 13, 17 diz o seguinte: obedecei aos vossos guias e sejam submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Pode passar. 18 diz o seguinte: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Qual que é a marca daquela geração? Se você é uma pessoa que, assim como eu, já entrou no quarto dos seus pais e presenciou a cena de um deles orando de joelho, de madrugada, você sabe do que eu estou falando. Essa é a marca da geração que veio antes da nossa. Essa é a marca. Isso é o que falta na nossa geração. Esse apego verdadeiro às coisas de Deus. Esses guias espirituais que nos trouxeram até aqui nas suas costas têm sido pouco respeitados, têm sido pouco lembrados e têm sido pouco seguidos. A gente tem olhado para vários espelhos, várias metodologias, vários ideais, vários ídolos, inclusive na igreja. E a gente tem esquecido dos nossos guias espirituais. É por isso que essa geração é ansiosa. É por isso que essa geração não consegue lidar com o fardo da existência. Os nossos pais não tinham tempo para pensar nisso. Eles tinham que se virar. E a gente não consegue. É verdade que muito disso é por causa da superproteção. Do medo dos nossos pais de jogarem a gente no mundo e ajudar a gente a se virar como podem. Porque uma hora ou outra a gente vai ter que encarar alguma situação de desespero e solidão. Só que eles passaram por isso também. Encararam o desespero, encararam a solidão. Começaram casas do zero. Começaram profissões do zero. Não tiveram ajuda de ninguém. Ou então pouca ajuda. Tiveram que fazer contas e mais contas para sobreviver junto com a família, junto com os filhos. E a gente não passa por isso hoje. Sabe qual que é a nossa principal preocupação? Óbvio que eu não quero gerar nenhum desconforto, mas isso aqui é um contexto geral. Isso aqui é um dado da realidade. A nossa principal preocupação dessa geração é se a gente vai conseguir fazer o aniversário de 1 ano do nosso poodle. Essa é a nossa preocupação. E os nossos pais? Será que eu vou conseguir pagar a conta de luz? Será que eu vou conseguir dar de comer? Esse é o retrato dessa geração. Pode passar, amigão. E eu não coloquei por acaso... Só volta um pouquinho. Eu quero voltar só numa cena. Volta mais um pouquinho, volta mais um pouquinho. Aí, volta. Eu coloquei de propósito essas duas imagens. Porque elas representam... Elas são um retrato, a imagem, a figura dessa distinção entre geração atual e antiga. Uma geração de joelho, uma geração sofrendo. Então, se você, assim como eu, já presenciou pai e mãe orando no quarto, você sabe que essa é a marca da geração. Essa geração de hoje não ora. Quem que ora? Quem que estuda a Bíblia? Como eles oravam, como eles estudavam? Quem se dispõe a dar estudo bíblico como eles se dispuseram?
Esse é o retrato, né? As coisas com que a gente se aperta nessa geração não são as mesmas coisas do que eles. E eu quero pontuar aqui o seguinte: existe uma diferença qualitativa. Alguns teóricos vão dizer, mas são novas demandas, são novas coisas para eles lidarem, realmente é diferente das nossas. Mas a gente precisa pontuar que são valores diferentes, sim. Que a gente lida com valores muito mais superficiais do que aquela geração. Muito mais egoístas do que aquela geração. Repito, quem tem amor paroquial por essa igreja, como aquelas pessoas do passado? Pode passar. A gente está finalizando, irmãos. Pode passar. Vai, aí. Mais uma vez. Espiritualidade. Espiritualidade. Não há como comparar, nem de longe, a espiritualidade dessa geração para aquela. A espiritualidade da minha geração, da que vem depois da minha, para aqueles que nos antecederam. Tudo para eles é oração. Tudo para eles é buscar a Deus. Já reparou isso? Você já reparou isso? Como que a gente resolve nossos problemas hoje? Na internet. Como que a gente resolve nossos problemas hoje? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de... Deixa eu ver se é Josué. Josué 24, 31. Josué 24, 31. Isso mesmo. Aliás, não, Juízes, irmãos. Depois do 11. Deixa eu ver se está o texto aí. Pode passar, amigão. Juízes 2. Não, deixa aí, mas não é esse. Juízes 2, depois do 11. Que foi onde a gente parou. A marca dessa geração foi exatamente o que aconteceu com a geração que veio depois de Josué. O 12 diz o seguinte: deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Essa geração de hoje não passou pelas mesmas coisas que a geração do passado. Não teve que construir uma igreja do zero. Não teve que aconselhar outras pessoas em desespero. Então a gente deve muito à geração que veio antes da gente. A gente deve muito. A gente deve muito. Principalmente, o estado de espiritualidade que a gente tem hoje, pelo fato de não ser como a deles. E eu acho que o principal legado que eles deixaram foi o legado da espiritualidade. Uma hora eles vão descansar. Uma hora eles vão morrer, vamos falar bem claro. Uma hora eles vão para o cemitério, vão descansar, vão esperar a volta do Senhor. E a história vai ficar na nossa mão. E a gente não vai ter eles mais para ir lá e pedir conselho. Porque agora é a gente que vai ter que dar conselho. Pode passar, amigão. Aliás, Ellen White, Fundamentos da Educação. As crianças devem ser ensinadas a respeitar o juízo da experiência. Oi, pode passar. 1 Reis 10, de 1 a 14, diz o seguinte: conta uma história muito interessante de um rei, depois você lê lá, de um rei que foi pedir conselhos. Foi pedir conselhos. Para quem ele foi pedir conselhos? Para os mais velhos. E eles deram conselhos. Só que ele resolveu pedir conselho para os amigos. E aí ele foi pedir conselho para os amigos. De quem vocês acham que ele seguiu os conselhos? Dos mais velhos ou dos amigos? Dos amigos. Agora me diz, a Bíblia foi escrita há tantos anos atrás, mas me diz se esse não é um retrato da sociedade atual. A gente não busca conselho dos mais velhos. A gente busca conselho na internet. A gente busca conselho nos ídolos, nas bandas, nas filosofias de hoje. Mas não do avô, da avó. Pode passar. Pode passar? Esse é o retrato dessa geração. Essa é uma geração que não conheceu o Senhor. Essa é uma geração que não conheceu o Senhor. Não conhece, não tem referência. Por quê? Porque a gente não quer ou porque a gente não tem mesmo? As referências estão aí. As referências estão sentadas no banco da igreja hoje. Mas a gente não liga.
Não é do nosso interesse. É por isso que a crise de liderança. Os jovens não conseguem administrar um culto. Os jovens não conseguem administrar um evento. Os jovens não conseguem escalar por prioridades a vida social e a vida espiritual. Os jovens não conseguem, como os nossos pais, acordar e a primeira coisa que fazem é se ajoelhar na cama para orar. A gente não faz. Então a gente não pode reclamar da sociedade atual se a gente não faz, porque a responsabilidade é nossa. A igreja está na mão da gente hoje. A gente não consegue administrar a igreja. Olha o resultado das banalidades que a gente vem feito ao longo dos anos, né? Do fato da gente fazer as coisas desleixadamente, despreocupadamente. Sabe, amigão? Pode passar? É imperativo que os cristãos examinem os fundamentos de sua fé. E uma pergunta, pode passar? Crucial para você se fazer. Sua experiência é um relacionamento com Deus ou apenas um esforço externo, baseado na experiência de outro? Uma hora, quando eles descansarem, é a gente que vai ter que fazer o culto. É a gente que vai ter que pregar. Vocês aí, ó. De 20 anos para baixo, vocês que vão ter que pregar. Como que vocês vão pregar? Isso é um dado educacional hoje. Tá? Como que vocês vão pregar se vocês não conseguem se comunicar? Se na hora da entrevista vocês não conseguem colocar para fora aquilo que vocês sabem. Entrevista de emprego. Como que vocês vão fazer isso? Se vocês não correrem atrás do prejuízo. Então, está sempre baseado no outro. Deixa que o irmão prega, deixa que o fulano de tal prega, deixa que ele faz o culto, deixa que ele organiza tudo, deixa que ele dá estudo bíblico, eu não. Pode passar, amigão. E para a gente finalizar, o conselho da Bíblia é: lembra-te onde você caiu. Olha que a Bíblia está sendo assim, ela está acreditando muito no potencial da gente, porque ela está dizendo que a gente pode se lembrar, que a gente pode colocar a mão na consciência, embora todos os dados apontem que isso talvez não aconteça. Porque ela está dizendo para essa geração que está fazendo o mundo cair em decadência, colocar a mão na consciência. Isso é uma coisa que esse dado só pode ser alcançado espiritualmente. Com base no que a gente tem hoje, é impossível. Só pode ser alcançado espiritualmente. Esse é o legado que aquela geração deixou para a gente. Espiritualidade. Oração. Tá? Que a gente possa pensar nisso. Colocar a mão na consciência, embora seja difícil, humanamente difícil. Mas a Bíblia está dizendo para a gente pensar nessas coisas. E rever as nossas atitudes. Tentar fazer diferente. Eu queria convidar vocês para cantar uma música antiga. Uma música de 96, eu acho. Algumas pessoas vão lembrar dessa música, outras não, é nova. Seria muito bom aprender, porque são de valores antigos. E talvez seja disso que a gente precisa para colocar um freio nas nossas más atitudes. Vamos ficar de pé e cantarmos juntos? Para que a gente volte à prática das primeiras obras. A gente tem que se espelhar naquela geração. Porque se espelhar nessa geração só vai levar à decadência. Então que Deus toque nosso coração para que a gente possa repensar nossas atitudes. Vamos cantar juntos? Há quem diga que o amor é difícil de encontrar. Há quem diga que ele não existe mais. Há quem diga que viver sem amar não tem razão. Há quem diga que a esperança já se foi. Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor, para trazer a este mundo a solução. Nós não queremos mais falar sobre drogas e prazer. Hoje é tempo de
Oremos. Senhor Deus eterno Pai, está no céu. Por favor, Senhor, tem misericórdia dessa geração. Por favor, Senhor, desperta algo em nosso coração que nos faça acordar para a realidade da Tua volta. Que há muito tempo nós falamos, Senhor, com a boca cheia e o coração vazio de expectativa. Existem muitas coisas que têm tomado prioridade em nossa vida. Mas que a gente possa realinhar os eixos, colocar as coisas em perspectiva, que o Teu Espírito Santo possa incomodar essa geração a fazer algo pela pregação do Evangelho. E de alguma forma espiritual, Senhor, que nenhum de nós aqui é capaz de imaginar, nenhuma estratégia, nenhuma abordagem, só o Teu Espírito Santo pode fazer isso. Motivar essa geração, Senhor, é um trabalho muito difícil. Tem muitas coisas competindo com a atenção. Tem muitas coisas sendo colocadas à frente de seus olhos. Muitas coisas têm sido o desejo das suas mãos. Infelizmente, não são coisas espirituais. Mas que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Obrigado pelos pioneiros dessa igreja. Obrigado pelas pessoas que trouxeram essa igreja até as nossas mãos. Obrigado pelos seus pés. Obrigado pelas vozes dessas pessoas. Obrigado pelos anos que eles deixaram dentro dessa igreja. Pelos esforços que eles deixaram dentro dessa igreja. Pelas noites em claro, pelas tristezas, por tudo que eles trouxeram para essa igreja. Em Teu nome, Senhor. Que a gente possa agradecer sempre a essas pessoas. Que a gente possa se inspirar em cada uma delas. Vem ser conosco. Cuida desse sábado, da nossa vida, da nossa espiritualidade. Em nome de Jesus. Amém.